Então, Pedrinho, quanto tempo, hein? Pois é, André. Um bom dia para você, André. Bom dia para ti também. Se eu não me engano, a última vez que a gente esteve aqui, a gente estava discutindo os primeiros tempos de governo de 2018, né? A gente vem só em momentos de emergência, né? É quase como uma cúpula de emergência, né? Mas eu estou vendo, André, que a coisa está se agudizando. Está na hora de a gente continuar a pensar e pensar junto. Eu lhe digo que eu fico muito contente quando eu consigo conversar com vocês, e certamente isso vai passar depois para todos, né? Para muita gente que queira ver, porque ninguém sozinho consegue dar conta do problema hoje, não há o pensador solidário. E para mim você é um interlocutor privilegiado, porque como sendo muito mais jovem, e eu te admiro muito, então a gente se ajuda, a gente vai se provocando e vai podendo assim ajudar os outros, né? Porque, olha, André, eu estou pensando, qual é a nossa finalidade de montar assim agora essa live, por exemplo? No meu pensamento, eu acho que o ponto central aqui, que a gente não pode perder, que dá conta, que justifica toda a nossa fala, é que eu pessoalmente, e como eu te conheço também, a gente quer que as pessoas sejam mais livres e mais felizes. E no campo da psicologia e psicologia social e comunicação, onde a gente está meditando já há alguns anos e refletindo, eu acho que nós temos que usar essas armas que é o quê? Que é fazer a pergunta para as pessoas, para que os nossos queridos irmãos e irmãs e todos os que um dia entrarem em contato com isso, se questionem e fiquem pensando, não tinha pensado nisso, não querendo dar respostas, mas muito bem numa perspectiva freiriana, querendo fazer a pergunta. Então, quando a gente faz a pergunta, a pessoa começa a pensar, que coisa maravilhosa isso, né? Fazer a pergunta. E pensando, a pessoa cresce em consciência. Porque o que é a consciência de uma pessoa? É o quanto ela consegue dar conta e refletir sobre aquilo que ela está vendo. A maravilha da consciência, né? E à medida que a gente cresce, então, em consciência, a gente vai se libertando. Aí vem a questão da liberdade. Porque a liberdade só é livre quem tem consciência. Uma pessoa escrava nunca pode ser livre, né? E isso nos leva a uma responsabilidade. Porque a responsabilidade, como a gente, eu acho, deveria entender, não é um condicionamento. Tem de ser isso, então não faça isso, castigar. Não. Isso é lutar por uma responsabilidade como a gente faz com outros bichos, animais, né? Através de castigo, de multa, de ameaças. Eu acho que não é a nossa pedagogia. A nossa pedagogia é, através da consciência, fazer com que a pessoa perceba o mundo e com isso vá se libertando e com isso assuma sua responsabilidade com consciência e liberdade. Não sei, eu acho que é por aí que a gente anda, não é, André? Sabe, Pedrinho, que sempre quando tu fala dessa questão da pergunta, né, que talvez o que nos diferencia dos outros animais seja a capacidade de fazer perguntas, né? Uhum. Talvez essa seria um caminho interessante. E aí eu sempre lembro do livro do Skinner, O Mito da Liberdade, que ele vai tentar mostrar que, de uma certa forma, todas as nossas ações, elas têm a ver com um condicionamento prévio em relação ao mundo, né? Então, assim, toda a nossa ação, ela, na verdade, ela é uma reação. E aí tu pode até trazer a linguagem, até que no cognitivismo se usa bastante, dos inputs e os outputs, né? Então, eu sempre fico imaginando, uma máquina comportamental perfeita seria uma máquina que captasse todos os inputs que essa pessoa recebe ao longo da sua vida, e se tu soubesse processar todos esses inputs, então tu conseguiria, com certeza e com precisão, prever o output, né? Que seria essa reação. Mas eu acho interessante a questão da pergunta,
Porque a pergunta, ela não é um input, ela não é um estímulo. A pergunta, ela é paradoxal, porque ela é algo que vem do mundo, ela é algo que, vamos dizer assim, estaria no ambiente, mas ela não vem fechada, ela não vem determinante, ela abre, né? Então, a pessoa que se confronta com uma pergunta é como se ela se descobrisse abertura, né? Como se ela se descobrisse... É isso, a capacidade de ter que pensar, mas o que eu respondo agora? Não está determinada a minha resposta, né? Não posso determinar a minha resposta. Né? E aí, por isso que eu acho que a liberdade tem tudo a ver com a pergunta mesmo, né? Mas é isso, André. E então, você colocou como título o que pensar do Brasil? Por onde a gente poderia começar a comer esse mingau, André? Eu queria começar te ouvindo o que tu, hoje, né, dia 3 de julho de 2021, o que tu considera que é a questão mais candente, como tu gosta de dizer, né, da situação do Brasil? Olha, André, eu de fato, pensando, a gente acho que não estava prestando atenção nesse ponto, que a gente já está dentro de um golpe. A gente se sente um pouco amarrado. Hoje, por exemplo, vai haver demonstrações, são reações, mas são reações já, preciso explicar bem isso. Por que eu estou pensando que a gente já está dentro de um golpe? Porque, de fato, desde 2016, depois 2017, a prisão do Lula, 18, a eleição, 19, e todas essas estratégias que vão se multiplicando, elas só poderiam ter acontecido e sido feitas dentro de uma situação em que há um golpe. Só que há uma mistificação de que não há golpe. E isso acho que vai segurando o povo e vai levando. A impressão que eu tenho é que muita gente diz assim, mas vamos aguentar mais um pouco. Vamos aguentar mais um pouco. Sim, mas até quando vamos aguentar? Agora, nas últimas semanas, parece que estão começando a reagir na rua, para mostrar, não dá, é inconcebível. Mas tudo isso, em grande parte, porque não se refletiu. Por exemplo, bem concretizando agora, essa questão da eleição da Câmara e no Senado, onde, de fato, eles tomaram conta. A gente vê que as coisas não estão andando agora. Por que estão impedidos da Câmara e impedidos do Senado para que haja uma mudança, que eu chamaria assim, verdadeira, qualitativa, né? A mesma coisa, havia uma coisa que um pouco me apavora, a questão de um outro tipo de gente, que são os militares, que estão chegando e estão tomando conta do governo. Ora, gente, militar é militar. Se ele quer trabalhar, quer vir para o governo, ele que saia de lá e venha trabalhar aqui. Mas não, há uma espécie de simbiose agora já, entre os governos e os militares. Agora, a briga está dando aí, entre a sociedade civil, quer dizer, Câmara e Senado, e os militares, a mim me parece, que estão vendo quem vai mandar mesmo no Brasil. Agora, a gente vê que o bolso está esboroando, né? Não dá conta. Então, o Centrão quer tomar conta. Mas o Centrão é aquilo que sempre foi. Agora, será que os militares vão deixar o Centrão? Como vai ser esse negócio? Então, eu vejo que nós estamos numa confusão, uma briga já dentro do golpe. Mas que tudo isso está dentro do que a gente poderia chamar de golpe. Eu vejo a situação um pouco por aí, André. Não sei. Eu também. Fica um pouquinho para tua direita mais, Pedrinho, que tu tá ficando com o teu rosto fora do... Aí, melhorou. Tá bom. Eu vejo exatamente assim, né? Eu acho que a gente tá desde 2018 com esse receio, mas vai ter um golpe, vai ter um golpe, vai ter um golpe. O presidente é o golpe, o Bolsonaro é o golpe, né? Eu acho que desde 2016 a gente vive num estado de golpe permanente, um golpe que não acabou, e todas as piores coisas que poderiam acontecer contra o país, elas já aconteceram. Todas as estatais foram vendidas, todos os direitos foram destruídos,
inclusive, isso que normalmente a gente se refere com golpe, que é a violência estatal, armada, isso também já está acontecendo, né? Então, assim, se a gente for ver tudo que a polícia fez nesses últimos tempos, isso já é uma declaração aberta, né, de violência estatal, de um golpe, né? Então a gente está em golpe. Não vai acontecer do meu ponto de vista, não vai acontecer um momento assim, não, agora vai haver uma tomada de poder, porque o poder já foi tomado. E, inclusive pelos próprios militares. Se a gente for lembrar do julgamento do Lula, por exemplo, né, o comandante do Exército já se manifestou em relação à prisão. O Mourão, antes de assumir a presidência, teve várias relações com o TRF-4, né? Então, assim, o Exército também já está dentro das instituições, enfim, eu acho que não vai haver só se haver um golpe dentro do golpe, e aí que seria uma tomada de poder das polícias militares em relação ao Exército, por exemplo, coisa que eu acho que não está colocada, acho que isso não vai acontecer. Agora tu ficou pro outro lado, Pedrinho, tu não tá bem no centro de novo agora, fica mas que coisa! Vira o computador um pouquinho para ali para a janela, pega um pouquinho mais a janela, um pouquinho mais pro outro lado. Aí, deu, não precisa mais mexer, aí fica assim, enquanto for falar, não te mexe muito aí. Isso. Tá ótimo. Mas não sei, era isso que tu acha que sobre... Bom, eu acho que esse é um ponto que a turma não está pensando. Mas dentro disso, André, agora fazendo uma ligação com cuidado, a pergunta é para nós, por que o pessoal não está se dando conta de que nós não estamos dentro de um golpe? E eu vou arriscar aqui, colocar uma brasa, quentinha, e quero ver a tua reação. A minha impressão é que nós temos de voltar de novo ao campo da mídia. Porque se a gente for olhar, que coisa impressionante é a mídia, né? Ultimamente, como a infomídia, eu diria, nós estamos saturados de mídia por tudo que é canto, né? E acontece aqui algumas estratégias que eu acho que precisa denunciar, até eu diria assim. Porque o interessante agora não é mais o que a gente está falando. Me ajude aí daqui a pouco. Não é mais o conteúdo que a gente fala, é o jeito que nós estamos capturando as pessoas para que a gente continue para que a gente continue online. Então, a gente precisa estar online. Eu estou me referindo aqui a alguma que a gente já vinha discutindo há tempo. Por exemplo, o que o Steve Bannon, esse teórico realmente dos golpes, o que ele fala sobre... Ele diz, não interessa se você se dizem que é mentira o que está dizendo, se você está falando barbaridade, não. Continue gritando, mentindo, mas continue mentindo. Um pouco eu vejo que é isso que o nosso querido, nosso bolso está fazendo. Todo dia ele precisa estar na mídia. E quanto mais escandalosa a colocação, mais. Se ela pudesse angariar assim, os interesses de alguns, tudo bem, como o caso agora do voto, né? Do voto da urna e coisa assim, ajuda. Mas o importante é estar aí, escandalizar, dizer mesmo que ele não vai passar a faixa, porque se continuar assim, já foi. Ele precisa estar ele precisa estar. E a gente, eu acho que a grande mídia também, meio bobamente, ingenuamente, vai repercutindo isso. Isso, André, está dentro de uma reflexão muito mais séria, que é o que a gente já vê até de séculos, de que quem conta a história tem o momento na mão. Quem conta, e quem está contando a história agora são eles. Mas tem de ser uma história que interessa. Então, essa história que interessa é aquela que escandaliza,
Eu acho que eu passei para você aquela fala do Steve Bannon. Se você puder reproduzir ou ao menos ler, qual é a estratégia dele? E momento a momento a gente está vendo que mais gente está aderindo a essa estratégia de poder estar presente. Porque o novo palco agora, o novo mundo, isso, a nova infosfera, né? Hoje é, de fato, a mídia. Né? O que tu acha? Aqui, ó, eu não sei se tá aparecendo aí para ti. Não tá, mas leia, Tá, não, tá sim. Deve-se dar declarações diárias, polêmicas, mesmo que absurdas e contraditórias, com o único objetivo de disputar espaço no noticiário. Assim, sobra menos espaço na imprensa para críticas ao personagem ou ao governo. Quanto mais absurda a declaração, melhor. E eu até queria... Pode comentar, pode melhor tu comentar. Depois eu é bem isso, é bem isso. Tu não acha que é isso que está acontecendo? Com certeza, Pedrinho. E assim, ó, o que eu vejo, né, desde que começou o governo, né? Cada declaração esdrúxula, primeiro, ela se torna pior do que a anterior, ou seja, tu faz uma declaração cada vez mais radical, ou cada vez mais despropositada, e todas as declarações, todas as ações anteriores, elas parecem menos horríveis. Né? Então, assim, se tu tá num governo que está sendo acusado de capitanear um plano de exterminar brasileiros e com isso enriquecer, e tu começa a dizer que tu vai dar um golpe, o plano de matar começa a se tornar menos pior do que o golpe, ou menos pior do que a ameaça do golpe. E a cada momento que tu vai crescendo essa situação, tudo que passou vai ficando menos pior. Então, assim, eu lembro há um ano atrás, ou há um ano e pouco atrás, quando foi falado pela primeira vez em AI-5. Quando foi falar... Agora, vamos comparar o que é o comentário do AI-5 há um ano atrás com o comentário de hoje, de que não vou passar a faixa, não vou entregar... se não tiver urna, vocês vão ter problemas. E com a própria proposta de não vou me vacinar, não vou... Todas essas outras coisas, elas vão mudando o timing. E se a gente for ver a política como ela é feita comumente, o governo ele sempre tenta, em todas as suas declarações, ser ponderado, em todas as suas declarações ser bom. Então, toda vez que um Estado ele aparece na mídia, ele quer com a sua declaração agradar. E aí o que acontece? Se tu fica, vamos supor assim, por exemplo, tu fica 1 ano, 2 anos com declarações agradáveis ou ponderadas. Se em 2 anos com declarações ponderadas, tu dá uma declaração infeliz, tu destrói toda a ponderação anterior. E a gente pode ter isso bem claro, por exemplo, como foi o sistema da Dilma. A Dilma, ela ficou no primeiro mandato dela toda, e ela, quando inicia em 2014, o segundo mandato dela, ela tem 80% de aprovação. Só que, a partir daquele momento ali que começa o golpe com a Aécio e com todas aquelas movimentações da direita, todos aqueles 4 anos anteriores que passaram, e se a gente for pensar, somando o do Lula, por exemplo, os 12 anos anteriores, eles se tornam nada, em razão de toda aquela confusão que se arma naquele 1 ano, naqueles 2 anos a partir de 2013, quando as manifestações foram capturadas pela direita. Só que o que acontece? O governo de hoje, que segue essa doutrina do Bannon, ele é blindado em relação a isso. Porque nenhuma declaração do Bolsonaro, nenhuma, ele pode dizer, ontem eu matei a minha mãe. As pessoas vão dizer assim, e o que será que ele vai fazer amanhã? É isso que vai acontecer. As pessoas vão pensar, ele matou a mãe dele, mas será que matou o pai também? Entendeu? É isso.
é uma naturalização, é uma banalização da mediocridade, é uma naturalização, uma banalização do esdrúxulo, né? Pois é, bom, André, nós estamos discutindo estratégias da mídia, porque hoje em dia o mundo é a mídia é a política é a mídia, o mundo hoje se concentra na mídia. Se alguém duvidar disso, pergunte o que ele está fazendo durante o dia, quanto tempo ele fica na frente do celular, televisão até muito não vê mais, escuta no rádio. Então, essas são estratégias que estão aí. Olha, por incrível que pareça, vou trazer aqui uma fala do Papa Francisco, muito interessante, em que ele diz a importância de contar histórias. Porque o conteúdo da realidade está na história. Não está realmente na tua fala teórica, etc. Está no exemplo. A história é um fato concreto, a história. Então, a história constrói a realidade. E é isso que está acontecendo. Tem gente contando história. Tem gente falando. Tem gente que tomou conta desse espaço da narrativa, da história. Eu acho que esse é o ponto base. Olha, eu sempre costumo dizer, e vou dizer agora de novo, eu não gostaria que ninguém que estivesse escutando, ou que um dia vai escutar isso, que acreditasse nisso, mas que começasse a pensar. E se você, André, eu vou arriscar aqui, trazer um ponto também, do que aconteceu anteontem. Uma coisa para mim interessantíssima, quando o nosso querido governador resolve vir a público para contar uma história. Bom, mas a história é tão bem bolada que eu acho que não teve meio de comunicação no Brasil que não deu púlpito para ele, que não deu chance de aparecer, não foi comentado. Mas, André, essa história a gente tem de ir devagar aqui, com palpos de aranha, porque o assunto é bem delicado, e tá cheio de guardiões aí assim. Mas eu estava pensando, mas eu vi que, de fato, foi um outro que fez a pergunta para ele poder contar a história. E quem é esse outro? Surpreendentemente, é alguém ainda lá da velha guarda, da Globo, do Bial. Eu não sei se foi ele que perguntou, ou se ele mandou ele perguntar. Isso tudo a gente não sabe. Mas que o tema foi terrivelmente bem escolhido, foi. Agora, tudo bem, que coisa! As primeiras reações da água assim, que veio por cima, a primeira água, assim, foi, que coragem, positivo, ai, que bom, ai, que coisa boa. Mas, na medida que a gente começa a pensar um pouco, a gente começa a baixar o santo, como a gente disse, e com o olhar meio por baixo. Uma pergunta que eu estava me fazendo ontem, durante o dia, essa noite, sabe? Escuta, vez mais, alguém perguntou sobre isso? Porque uma das coisas que ele fala, tem de distinguir entre o governo e a vida pessoal. Tudo bem. Agora, então, pelo que está vendo, ele vem falando coisa da vida pessoal. Mas e o governo? O que interessa para nós é o governo, os professores massacrados, a privatização, mas ele vem com um tema que chamou atenção, tomou conta da infosfera. Esse termo infosfera é do Floride, é um filósofo de Cambridge, que ele diz agora, esse termo até foi um pouco aceito já, mas significa a realidade de hoje. Mas voltando, então foi aquela falação, aquela coisa, e eu fiquei meditando, digo, mas o que deu no nosso amigo? Será que ele foi agredido? Será que houve algum problema? Será que ele está aí para se defender? Coisa assim, mas não achei nada. Então veio assim, meio espontaneamente, olha, mas por quê? Porque é uma história que todo mundo vai querer falar e todo mundo vai falar dele. Pois a melhor coisa, acho, para aparecer foi isso. E vamos mais a fundo, me ajuda depois, André. E aparecer no momento crítico. Então, se você for olhar a conjuntura nacional,
Ninguém, olha, pelo amor de Deus, aqui ninguém é bobo, né? Eu acho que não deveria ser, vai ter muita gente ainda que sabe um pouco ingênuo, mas olhar a conjuntura nacional, está todo mundo em busca de uma saída que não seja nenhum nem outro. Esse um e outro está sabendo quem são, né? Que de um lado, então, seria a continuação do que está aí, e do outro lado seria, então, o Lula despontando e coisas assim. Nenhum nem outro. Parece que surgiu, e vem lá de quem? Justamente de alguém que está interessado em nenhum nem outro, mas num deles, num terceiro. Mas deixe ir mais a fundo. Mas o mais, assim, contraditório, para mim, o mais absurdo, kafkiano, o mais inacreditável, é que esse homem declarou publicamente que votou nesse que está aí, nessa desgraça que está aí, votou nele, e agora vem exatamente com um argumento que vai totalmente contra ele. Quando o Bozo diz, por exemplo, que, graças a Deus, dos meus filhos eu não tenho nenhum gay porque eu soube educar, porque eles foram bem educados. O tipo de educação a gente pode imaginar, né? Agora, esse que vota, que aprecia, que bota esse homem lá, vem exatamente com um argumento contrário. Mas que contradição há nisso? Eu não consegui engolir. Como que é possível agora? Tudo bem se quisesse que fosse dizer, então, para ele em quem ele votou, que ele foi um absurdo que ele vem falando, mas não é isso, não. Parece que ele quer se distanciar dele, porque está tudo fazendo água, né? E os ratos estão pulando da coisa, né? Não, há muitos ratos que estão dentro ainda, né? Então, a gente está assim numa situação, mas tão assim, meio, não sei, eu quero te escutar para... A minha impressão, André, voltando agora ao tema central da nossa fala, a questão é a mídia. Quem tem a palavra, o Steve Bannon, escandalize. Para mim, a impressão é que está buscando um púlpito para chamar a atenção de todo mundo, mas não é um púlpito assim para dizer, para estabelecer assim justiça e superar as discriminações contra coisas assim. Não, é um púlpito com um interesse secundário de, quem sabe, começar uma carreira, Deus sabe o quê, né? Uma carreira, etc. Que foi o quê? Alguns mais sabidos, assim, analistas mais do centro do país e de outros começaram a ver. Está querendo... E que púlpito, né? Mas só que é uma coisa tão contraditória, tão absurda, que não sei como dá para engolir isso. André, desculpe, estou falando demais, né? Fala. Não, se tu tiver paciência, eu quero fazer uma análise sobre isso que tu falou. Começando bem no... Acho que tá com um som aí, deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar o teu áudio aqui. E... Deu? Tá. Então eu vou falando por enquanto, Padrinho. Essa questão do nosso governador, né? Antes de chegar e discutir diretamente a fala em si, o conteúdo da fala, eu quero começar a discutir. Quer que eu te tire? Peraí, Pedrinho, eu vou te tirar aqui. Um abraço. Tirar aqui o Pedrinho, porque ele tá atrapalhado ali com o celular dele. Então, assim, ó, eu vou... Deu, Pedrinho? Te tirei até Sim, deu. Positivo, tô tranquilo. Tá, se tu tiver paciência, eu vou fazer uma análise sobre essa questão. E eu quero começar, antes de chegar no conteúdo da fala, eu quero voltar para o que a gente está discutindo, que é a mídia, que a gente quer discutir aqui, que é a mídia. E principalmente um tema que, para mim, ultimamente, vem me chamando muita atenção, e eu acho que é bem o que tu queria discutir hoje, que é aquilo que eu estou chamando de autodefesa midiática, que é a constatação de que nós, pessoas de uma sociedade midiatizada e midiática, onde tudo é mídia, nós não temos defesa em relação à mídia. Ou seja, a gente vê a mídia de uma forma ingênua. A gente não compreende o funcionamento, a dinâmica, a estrutura da mídia,
mas a gente não vive hoje fora da mídia. A gente não vive fora da mídia, mas a gente não sabe como isso funciona. É como se a gente fosse peixe e não soubesse nadar. É isso mais ou menos que eu penso. E é por isso que eu acho a importância da gente pensar essa questão da autodefesa midiática. Então, assim, começando por essa discussão. O primeiro ponto, bem objetivo. Eu imagino que todas as pessoas que comentaram essa fala dele, primeiro, muitas dessas pessoas sequer assistiram a entrevista dele na íntegra. Todas elas assistiram um recorte de menos de 50 segundos na internet, exclusivamente com a declaração dele. Eu tenho convicção disso. Inclusive, pessoas que aqui estão nos assistindo, nos ouvindo hoje, talvez tenham assistido exclusivamente esse trecho de 50 segundos ou terem lido em algum site essa informação. Mas não foram lá buscar a mensagem. Ou seja, ele disse isso, eu vi no vídeo que ele disse isso, então tá dito, ponto. Isso já é isso aqui já começa um problema. Não existe uma frase dissociada do seu contexto. Então, mesmo que uma coisa seja dita, objetivamente dita, o sentido dela pode ser infinito, dependendo do contexto onde tu tá. Por exemplo, tu tem manga aí, tu tem manga aí, Pedrinho? Tá, mas que manga? Manga de camisa? Manga fruta? Qual manga? Preciso saber de qual contexto a gente está falando. Então, a mesma palavra, ela pode ter sentidos completamente diferentes dependendo do contexto. Então, esse recorte, ele já serve, e eu pergunto, quem recortou? Porque no dia que isso foi ao ar, essa entrevista, a entrevista na íntegra não estava disponível, assim. Quem recortou esse trecho exclusivo e já jogou no mundo aquilo? A gente não sabe quem jogou. E certeiramente aquele trecho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Algumas pessoas foram assistir a entrevista na íntegra. Essas pessoas que foram assistir a entrevista na íntegra, eu tenho certeza que muitas delas também entenderam aquilo como uma conversa como eu e tu estamos fazendo aqui, que ela é ao vivo, né? E espontaneamente essa pessoa resolve, eu vou revelar uma coisa. Já que tu me perguntou isso, vou revelar alguma coisa, e aquilo surgiu assim, brotou. E olha só que coisa incrível, né? Se tu for assistir a entrevista como um todo, tu vai ver, primeiro, que aquela entrevista ela é editada, ela não é uma entrevista corrida. E o mais incrível, naquela entrevista, que teoricamente era um papo informal, tudo espontâneo, já tem uma edição com as fotos dele com o irmão, quando diziam que o irmão era namorado, as fotos da família, ou seja, aquilo ali não foi algo espontâneo. E, inclusive, o momento que ele fala, não é assim um assunto que está em relação àquilo, não, é um assunto sobre governo, e aí, de repente, vem assim um rompante, o importante é a integridade, a gente tem que ser íntegro. Então, eu sou gay, entende? Assim, só que quem assiste aquilo é levado para que aquilo fosse espontâneo. Mas ela não percebe que aquilo ali não é espontâneo. E aí o mais incrível, a entrevista termina, ou é disponibilizada para o público à noite. Na manhã do dia seguinte, no meio-dia do dia seguinte, o Jornal do Almoço já tem uma entrevista com o pai, com a família, já tem toda uma assim, a gente vê movimentações, pessoas, enfim, uma armação. Então assim, é toda uma... Só que isso a gente não percebe quando a gente assiste a mídia de uma forma ingênua. Porque a gente imagina que a mídia é aquilo que mostra, como se as duas pessoas que estão ali conversando, elas realmente estão ali conversando sem um roteiro, sem um script, sem uma intenção. Né? Então, assim, a mídia, ela produz as histórias, que é isso que tu está trazendo. A mídia produz as histórias. É uma história produzida, é uma história encenada. E só que a gente, quando a gente está vendo principalmente esses materiais que se dizem jornalísticos, né, a gente não tem o mesmo timing para quando a gente está vendo um filme de ficção. Quando a gente está vendo um filme de ficção e vê um carro virando um monstro, por exemplo,
a gente não tem a impressão de que na rua os carros estão virando monstros, porque a gente sabe que aquilo é um filme produzido para aquilo ali. Agora, quando a gente está vendo um material supostamente jornalístico, a gente perde esse caráter cinematográfico da mídia. E toda mídia ela é cinematográfica. Toda mídia ela é um produto de arte, ela é um produto inventivo, ela é um produto de criação. Nada na... Os neoliberais dizem que não existe almoço de graça, né? E eu vou dizer assim, não existe na mídia imagem de graça. Nada que é disponibilizado, nenhuma imagem que está na mídia está ali de graça. Nos dois sentidos do de graça. Tanto no sentido do de graça como fortuito, como no sentido de graça de não ser pago. Alguém paga. Alguém paga. Porque cada segundo na mídia custa. Né? Isso é o primeiro ponto que eu queria falar, Pedro. Assim, essa questão da mídia, e que vai bem ao encontro disso que você está dizendo do púlpito. É uma construção. Agora, não vamos entrar, e primeira coisa, não vamos entrar na questão se para o indivíduo Eduardo Leite isso é importante ou não. Isso não me interessa se para ele é importante ou não. Que bom que individualmente para ele seja um ato corajoso, que seja importante para a comunidade LGBTQIA+, que tenha um governador assumidamente gay. Acho que, de fato, isso é importante do ponto de vista das pessoas. Agora, do ponto de vista político, a gente não pode se perder. Porque eu acho que até acontece uma coisa muito ardilosa, que é no momento que um governador de direita, beirando a extrema-direita, porque apoiou o governo Bolsonaro, porque não fez uma campanha ridícula como a do Dória, né, do Bolsodória, mas não criticou, aceitou isso. A gente não pode esquecer que esse governador, com essa fisgada, ele quase que consegue também fazer uma blindagem à crítica de esquerda a ele. Porque, por exemplo, qualquer um que, a partir de agora, antes se sentia completamente à vontade de dizer que ele queria, agora está dizendo que não vai mais, mas que queria privatizar o Banrisul, queria privatizar a CE, queria privatizar todas as estatais, queria destruir o Estado gaúcho, e todo mundo se sentia à vontade a criticar ele, ou seja, via ele como ele que é um adversário político, ele está num campo oposto da política, de uma política popular. Hoje, ele conseguiu se infiltrar nesse campo, através dessa pauta. Então, agora, qualquer pessoa que for criticar ele, vai dizer assim, ele é um neoliberal, ele vai estar destruindo as bases do Estado gaúcho, mas tem um mas agora, que não existia esse mas. E aí tu atenua a crítica a ele. Né? Isso eu acho que é a questão mais perversa, que ele vira café com leite, né? Ou café com milk, né? Então, assim, é complicado isso, né? André, eu acho que é por aí. Você está se expressando muito bem. Gostei da tua palavra perversidade. A gente tem essa palavra assim, meio como pensando numa perversidade, é tirar do caminho, é desviar, vertere em latim, quer dizer, desviar. Pervertere é o desvio. Você conseguiu tirar fora. Mas, André, mas que jogada mais bem dada, né? É isso, porque no fundo tem. Quem está na mídia é o que existe, né? Isso é o que existe. Mas está muito bom, André. Mas se você puder um pouco mais sobre a autodefesa midiática, André. O que eu quero dizer com isso, Pedrinho, assim, ó, que é um pouco do que tu fala dessa pedagogia, né? Que as pessoas, a gente, quando a gente pensa na mídia, né? Tradicionalmente, mesmo as tuas pesquisas, quais são as soluções para o estado de coisas que a gente vive em relação à mídia? Imediatamente vem à nossa mente que a gente precisa modificar questões objetivas e estruturais. Por exemplo, não ter oligopólios midiáticos, não ter
propriedade cruzada dos meios de comunicação, ter, por exemplo, um conselho de jornalismo que possa averiguar aquilo que é produzido, enfim, a gente impostos, multas para determinadas práticas midiáticas, regular quem é proprietário de quem, enfim. Só que todas essas soluções que a gente pensa, todas elas estão no plano que eu estou chamando de heterodefesa. É uma defesa para que as pessoas não sejam atacadas, não sejam exploradas, não sejam oprimidas pelo poder da mídia. Mas somos nós, né? Eu, tu, as pessoas que pensam a mídia, que estamos propondo esses mecanismos de defesa da população, de defesa das pessoas. Só que a gente descuida de um processo fundamental. Essas pessoas querem ser defendidas? Essas pessoas imaginam que precisam ser defendidas? Essas pessoas veem risco a si próprias, a sua saúde em relação à mídia? Talvez elas não vejam. E aí o que acontece? Por exemplo, hoje, Pedrinho, vamos imaginar que tudo aquilo que tu falou a vida inteira sobre mídia hoje se comprovou. Né? Todas as tuas teses, que muitas vezes diziam que isso já está ultrapassado por causa da internet, disso. Não. Se provou que o Brasil ele é conduzido pelo poder da mídia. Isso está provado, né? Tá sacramentado, ninguém mais em sua consciência pode duvidar disso. Só que tem uma coisa, eu acredito que hoje, no século XXI, com o governo que virá, porque ficou demonstrado que existem muitas televisões, rádios que são concessões públicas que hoje fazem assessoria de imprensa do governo federal, ficou comprovado isso, e isso gerou revolta, inclusive da própria imprensa, que não tem concessões públicas. Tá? Então eu acredito que dependendo do governo que virá, se virá, hoje é muito mais permeável uma possibilidade de regulamentação dos meios de comunicação. Eu acredito que isso é. Só que olha só, por que é? Porque hoje a televisão e o rádio, apesar de serem disparadamente os produtos, os meios decisivos ainda, hoje já tem celular, já tem WhatsApp, já tem Instagram, já tem Facebook, já tem outras formas de tu manter esse domínio desses oligopólios empresariais, que não necessariamente sejam exclusivamente pelos meios, pelas concessões públicas. Então, tudo bem, querem regulamentar a mídia pública, regulamentem, mas não toquem na internet. E aí aí começa, vamos regulamentar a mídia, os meios, as concessões públicas, rádio e televisão, só que ninguém toca na internet. Aí a gente vai lutar 20 anos para poder regulamentar a internet. E aí sabe-se lá o que tecnologia que vai ter daqui 30, 20 anos, que as pessoas vão dizer, não, tudo bem, agora pode regulamentar a internet, mas não regulamentem a internet das coisas, por exemplo. E assim vai indo. E a gente vai estar sempre na cauda do cometa, porque a gente sempre vai conseguir resolver um problema que já não precisa mais de solução. Agora, a gente precisa, do meu ponto de vista, não é excluir isso, mas em paralelo a essas questões de heterodefesa, a gente precisa chamar a atenção para uma outra dimensão, que é a dimensão da autodefesa, que é a pessoa tem que ter uma consciência crítica para poder avaliar na situação concreta o que aquilo significa. Por exemplo, o que essa entrevista do governador significa? Quais as possibilidades de significado que isso tem, independentemente se isso vem da televisão, do rádio, da televisão, ou se vem da minha tia falando numa conversa num café, entendeu? André, é por aí. Você vê que, no fundo, lá nós vamos voltar de novo a essa questão da garantia da consciência que leva à liberdade e que traz uma responsabilidade maior. Aliás, foi por isso que a gente começou esse trabalho. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando você falou, Pedrinho, vamos montar aí um lugar para a gente discutir, para a gente conversar, né? E é um pouco por aí que a gente vem trabalhando. Eu acho que o novo nosso, que a gente insiste, é nessa dimensão da consciência crítica. Mas, André, estamos falando bastante, estamos chegando no fim, mas eu gostaria... Muita gente me pergunta, Pedrinho, mas o que eu vou ver, então, para poder, assim, um pouco me provocar?
será que já existem? Claro, a mídia oficial está aí, né? É difícil a gente, por enquanto, ver por exemplo, uma televisão como a própria, eu diria, da BBC, né? Que dá o fato, coloca o fato, mas não se posiciona, dá todos os elementos para a pessoa formar sua opinião. Porque essa questão de que há os formadores de opinião, para mim, é um absurdo, é um roubo, né? Não há, ninguém tem o direito de formar a opinião do outro. O papel do jornalista, o papel do comunicador, entende? O comunicador verdadeiro não é dar respostas, né? É fazer a pergunta para que a pessoa pense. Então, a pessoa vai formar a opinião dele. Por isso que eu insisto, não acredite nisso que está sendo dito. Vá pesquisar, vá pensar. Mas, André, na tua experiência, assim, eu sei que você lida... haveria, assim, então, campos, ou, vamos dizer assim, reservas, estratégias, ou mesmo recursos, para a gente poder dizer, olha, se tu quer uma mídia crítica, uma mídia que realmente te faz pensar, uma mídia... O que você diria, você que tem muito mais experiência nesse campo aí? Pedrinho, assim, ó, o que está sendo a minha experiência nesses últimos tempos, assim, ó, acho que nesses últimos 3 anos para cá, né? E pensando muito nessa questão da autodefesa, né? Que é o seguinte, o primeiro ponto, eu acho que é ter uma radicalidade, uma crítica radical em relação a todo produto semiótico que tu consome, seja jornal, seja revista, seja propaganda, seja vídeo no YouTube, seja qualquer coisa. Tu saber que aquilo alguém está produzindo, né? Alguém está produzindo, e hoje está produzindo num aparelho, né? Por exemplo, nós aqui, a gente está transmitindo isso pelo YouTube, então a gente tem uma intenção em estar produzindo isso, a gente está produzindo isso numa plataforma que tem uma intenção em nos deixar produzir isso aqui. Então, assim, há vários interesses, há vários conflitos. Então, primeiro ponto, aí esse ponto da autodefesa, né? Essa radicalidade crítica, nada é por acaso. Nada que eu consumo, nenhum produto cultural que eu consumo, nenhum bem cultural que eu consumo, ele é por acaso, ele é de graça. Todos eles estão posicionados em relação ao mundo. A gente pode ou não saber qual é essa posição, a gente pode ou não saber quais são as consequências, quais são as intenções, mas isso está ali. Então, sem esse passo, eu acho que não adianta dar um passo adiante. Mas tendo esse passo, o que eu acho? Primeiro, reconhecer que as plataformas, Facebook, Twitter e YouTube, são plataformas capitalistas. A única função delas aqui é o lucro. E elas vão permanecer sendo como são enquanto estiverem dando lucro. Ponto. Tendo esse ponto. Tendo esse passo. Agora, tendo tudo isso consciente e sabendo que as coisas não necessariamente vão continuar assim para sempre, né? Porque hoje é assim, amanhã, como é uma plataforma privada, pode ser de outro jeito. A gente sabendo disso, a gente pode, e eu percebo, construir uma infosfera crítica para nós. Mas não que a crítica venha de fora, que a crítica venha de dentro. Então, a minha experiência pessoal, ultimamente, principalmente assim, eu me informo hoje predominantemente pelo YouTube e subsidiariamente pelo Twitter. Tá? O Twitter, porque ele me parece ter uma seleção de algoritmos menos seletiva, né? Eles meio que publicam tudo o que as pessoas que estão no Twitter estão publicando, então eu sigo várias pessoas que eu considero interessantes de referência, não só do meu campo político, pelo contrário, eu sigo até mais pessoas do outro campo político, e o YouTube, que é uma outra plataforma que para mim está tendo assim, um serviço espetacular, que é o seguinte, tu se inscrever no maior gama possível de canais, de todos os espectros. Então, por exemplo, tem uma televisão hoje que é a TV 247, que eu acho que está fazendo um trabalho espetacular. São pessoas posicionadas no campo progressista e que tem um diferencial muito importante, que é o seguinte, eles trazem muita diversidade, eles trazem muitas pessoas, muitas opiniões. Eles não têm um dogma, pelo menos ainda não tem, né? Então, assim, não tem um dogma, então eles são muito abertos,
tem conflitos, inclusive, ali dentro. Isso é uma coisa muito interessante para te alimentar uma visão geral sobre o Brasil. Acho muito bom, muito bom. Só que eu não paro aí. O que eu faço? Eu estou inscrito nesse canal e se inscrever em canais da internet não custa nada, né? Tu pode estar inscrito em todos os canais da internet. Então eu vou me inscrevendo em canais, inclusive, de posições políticas opostas, que não são as minhas, tá? Inclusive, assim, vou me inscrevendo nos canais pessoais dessas pessoas que a gente está criticando para acompanhar tudo que essas pessoas estão produzindo. E isso, para mim, é uma coisa muito interessante que a internet e hoje o YouTube está proporcionando e que deveria ser uma iniciativa pública. Deveria ter uma plataforma pública como o YouTube para que a gente pudesse ver as leituras de um determinado fato a partir de várias perspectivas. Então, para mim, é interessante saber, mas o que é, por exemplo, a motociata para o Bolsonaro? É interessante eu saber disso, porque eu consigo entender a perspectiva dele em relação ao mundo. E eu entendendo a perspectiva dele em relação ao mundo, inclusive, eu consigo, aos poucos, formando a minha opinião, entendendo sobre o que está em jogo. Coisa que antigamente, com rádio, televisão e jornal, a gente não tinha condições. Era uma única perspectiva sobre o mundo e pra gente, às vezes, a gente não entendia, mas o que está em jogo nisso? Porque a pessoa que escreveu a matéria de jornal, escreveu aquilo, o que ela estava na cabeça? O que ela queria que eu pensasse? Eu não sei. Agora eu consigo ouvir, através do YouTube, através do Twitter, eu consigo ouvir as pessoas diretamente. Então, assim, nesse problema da CPI, né? Citou o deputado fulano. Mas o que o deputado fulano falou? Eu posso ir no Twitter dele e ver o que ele falou. Eu posso ver uma live que ele fez falando sobre isso. E eu posso ir ouvindo, e aí com uma tarefa e com um compromisso de que nenhum dos bens culturais que eu estou procurando vão me dar a visão crítica sobre o fato. A visão crítica sobre o fato eu vou ter que formar. Com essas várias perspectivas, inclusive perspectivas opostas. E eu acho que isso vai nos blindando, sabe, Pedrinho? Eu tenho essa sensação. Vai nos blindando, que eu sempre penso, hoje, mesmo a esquerda está falando alguma coisa sobre por exemplo, sobre essa questão do governador. A esquerda está falando o seguinte, está criticando o governador, mas a direita está aplaudindo porque vê nele uma terceira via. Mas a comunidade LGBTQIA+, está vendo isso como uma coisa importante porque foi uma coragem. E não necessariamente essas questões estão em oposição. Elas são todas parcialmente verdadeiras, mas também nenhuma delas é absolutamente falsa. E aí isso vai... Eu não sei, para mim está sendo uma... Eu acho que estou tirando o melhor da internet nesse momento a partir disso. Dessa pluralidade, de não estar numa bolha, de não estar de não estar simplesmente consumindo aquilo que eu já penso, por exemplo, ou buscando aquilo que eu critico exclusivamente para criticar, para... Né? Então, esse é o caminho que eu estou seguindo. Mas tá bom, André. Era isso acho que é importante. Os que um dia vão ver isso, ver e escutar, eles certamente estariam com essa pergunta, mas e daí? Nesse momento, o que eu posso articular? Mas eu gostei, viu, e quero sublinhar essa questão de que não há almoço de graça, né? Nos 30 ou 40 anos que a gente vem pesquisando sobre mídia, a gente, surpreendentemente, chega no fim de uma pesquisa e vê que no fim está o cifrão. Porque nós estamos amarrados no modo de produção capitalista. E o capitalismo hoje é um tecnocapitalismo, é um tecnocapitalismo midiático. Ele já passou, está lá na frente. Então, a gente acha que quando a gente entra até nessas plataformas normais, assim, de Face, etc., a gente não está pagando. Está pagando. Está pagando porque eles nos capturam, os que não têm consciência para parar e refletir, nos capturam para que a gente possa começar a produzir mais. E estamos chegando num ponto que quem não se garantir, quem não garantir a sua liberdade, isto é, a sua consciência, Hannah Arendt, hein? Ou seja, quem não
parar para pensar, ele vai acabar sendo um puro objeto. Porque os algoritmos, hoje em dia, já conseguem, inclusive, planejar o que supostamente você gostaria de ter e já oferecer. Mas veja que coisa aí meio provocativa, né? Então, se a gente quem não pensa, de fato, está perdido. Agora, eles também não são, como se diz, não são absolutos. Feliz de quem consegue pensar. Um outro ponto também, que eu acho que nós agora temos mais possibilidade, ou estamos começando a arranhar, é que nós estamos começando, em parte, a dizer a nossa palavra. Com todas as contradições que isso implica, mas é possível já se manifestar. Então, já há mídias sociais que possibilitam com que a gente fale, diga, se expresse. Mas, André, não sei você que está controlando aí, nós estamos chegando pelo fim da nossa hora, a gente não quis passar de 1 hora, né? Porque a gente até anunciou que seria 1 hora só. Mas, que tal? Vamos dar um fechamento. Eu quero só compartilhar isso aqui, Pedrinho, que eu acho que é bem interessante, bem nisso que tu está trazendo, e a importância que a mídia, né, cada vez mais, e para mim essa questão da autodefesa, né, saiu uma matéria, ela já é antiga, né, é de 2020, mas é assim, a geração digital, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. E aí é toda uma matéria aqui na BBC falando como que hoje, em função do tempo que as crianças passam nas telas, especialmente em telas sobre entretenimento, elas estão tendo um QI menor do que os dos pais. E o dado que eu queria trazer aqui, que para mim é o mais surpreendente, está aqui, ó. Isso significa, esse tempo que as crianças hoje estão passando na frente de telas, significa que, antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou, se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. E essa informação, eu acho que ela é super importante, porque a gente às vezes a gente não se dá conta que quando a gente está na frente do celular, seja olhando uma piada, vendo um textinho, vendo um vídeo, a gente não está só ali se divertindo. O que a gente está fazendo ali é formando a nossa consciência, formando a nossa subjetividade. É uma formação isso. O tempo que a gente passa obtendo informações, isso é tempo de formação. E eu acho que essa dimensão, às vezes, as pessoas não têm. Então é isso. Antes dos 18 anos, essa criança passou 18 anos na escola, mas ela passou 30 nas telas. E o que acontece é o seguinte, o que vai valer? Vai valer para essa pessoa as aulas de história, que ela teve 2 horas de aula por semana, ou vai valer todas essas coisas que vão passando nas propagandas, que vão passando ali, para formar a decisão dela sobre casos concretos. Quando ela for decidir, olha, eu tenho que me posicionar. Ou é um ou é outro. Na questão da política, inclusive. Eu tenho que me posicionar. Isso é bom ou isso é ruim? De onde é que ela vai tirar o critério para fazer essa decisão? Vai ser da escola? Ou vai ser da mídia? Vai ser da mídia. E as pessoas não percebem isso. Só que quem é que está na mídia? Quem é que é a pessoa que consegue estar no celular de todo mundo? É as pessoas que têm o domínio sobre toda a sociedade, né? Então é uma reprodução da dominação. Então acho que isso seria o caminho assim, para a gente pensar na importância da gente investir na autodefesa em relação à mídia, né, Pedrinho? Mas tá bom, André. Tá. Quero agradecer aqui. Pode falar. Deu para a gente conversar um pouquinho, né? Tá, se for dizer de novo, se isso vai servir para as pessoas começarem a pensar e um pouco superarem a ingenuidade, Paulo Freire fala que o estágio mais difícil da gente passar é da consciência ingênua para a consciência crítica, né? E esse estágio a gente faz na medida que a gente para, se pergunta
e vai, então, fazendo a pergunta. Então, eu quero agradecer, Pedrinho, aqui a nossa participação, que teve a Cristiane Redim, fez comentário, a Maria da Conceição Vidal, a Lúcia Stenzel também, ficou feliz que a gente voltou a fazer o nosso Pense TV. Também teve aqui a Maria Fernanda Seibel, ela também falou aqui uma questão quando a gente estava falando do Eduardo, né, da Fátima Bezerra, que na vida pública ou privada dela nunca existiram armários. Sempre demarquei minhas posições através da minha atuação política, sem jamais me omitir na luta contra o machismo. Isso é o que tu fala, né, Pedrinho? Mais importante do que o que a gente diz, o nosso discurso, é a nossa prática. Então, o que é mais importante? É dizer quem tu é ou tu dizer o que tu faz, né? Então, às vezes a pessoa precisa dizer quem é para ocultar o que faz, né? E aqui a Maria da Conceição Vidal, então, agradeceu a nosso live. Então, Pedrinho, vamos tentar fazer com mais periodicidade, senão a gente só vai se ver depois de 2026 aqui, né? Pois não. Pois não. Um bom dia a todos e um bom fim de semana, porque nós estamos num sábado, né? Meio-dia. Então tá. É. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.